Observa o mês dos frutos novos, que é o primeiro da primavera, para celebrares a Páscoa em honra do Senhor teu Deus. Porque neste mês o Senhor teu Deus tirou-te do Egito de noite. Imolarás a Páscoa ao Senhor teu Deus em ovelhas e bois, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para aí habitar o seu nome. Não comerás durante esta festa pão fermentado durante 7 dias. Comerás pão sem fermento, pão da aflição, porque saíste do Egito com medo, para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Durante 7 dias não aparecerá em todos os teus limites pão fermentado, e das carnes da vítima imolada à tarde no primeiro dia, não ficará nada para o outro dia pela manhã. Não poderás imolar a Páscoa em qualquer das tuas cidades que o Senhor teu Deus está para te dar, mas somente no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, para aí habitar o seu nome. Imolarás a Páscoa de tarde, ao pôr do sol, tempo em que saíste do Egito. E a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. E levantando-te pela manhã, voltarás às tuas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia não trabalharás, porque é a assembleia do Senhor teu Deus. Contarás 7 semanas, desde o dia em que puseres a foice na seara, e celebrarás a festa das semanas em honra do Senhor teu Deus, com a oblação voluntária da tua mão, a qual oferecerás segundo a bênção do Senhor teu Deus. E te banquetearás diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, o levita que mora dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que vivem convosco no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, para ir habitar o seu nome. Recordar-te-ás que fostes escravo no Egito, e observarás e farás as coisas que são ordenadas. Celebrarás também durante 7 dias a solenidade dos tabernáculos, quando tiveres recolhido os teus frutos da eira e do lagar. E te banquetearás nesta tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, também o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Durante 7 dias celebrarás esta festa em honra do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido. O Senhor teu Deus te abençoará em todos os teus frutos, em todo o trabalho das tuas mãos, e viverás alegres. Todos os teus varões aparecerão 3 vezes por ano diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Na solenidade dos pães ázimos, na solenidade das semanas e na solenidade dos tabernáculos, não as aparecerás diante do Senhor com mãos vazias, mas cada um oferecerá segundo o que tiver e segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tiver dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos retomar um pouquinho o texto para depois compreendermos da centralização das festas e a centralização do culto no Templo de Jerusalém. Então, a gente lembrando do livro do Deuteronômio, o que a gente percebe, né? Já foi dito nas semanas anteriores que ele é constituído de três discursos de Moisés, que fala ao seu povo, preparando, orientando para a sua entrada e permanência na terra prometida dada por Deus.
Esse segundo discurso, que vai do capítulo 44 ao capítulo 28, versículo 69, ele começa dizendo: esta é a lei. Então, essa lei é um conjunto de instrumentos, conjunto de indicações para a vida do povo, para que esse povo possa se manter na fidelidade ao Deus libertador do Êxodo e também para que ele possa estabelecer relações de amizade, relações de fraternidade para com os seus irmãos na terra prometida. Essa lei, que é anunciada por Moisés, ela está baseada no decálogo, ou seja, nos mandamentos. E ela vem detalhada, ela é pronunciada para responder aos conflitos, às dificuldades, né, de relacionamento desse povo. Dentro desse segundo discurso de Moisés, a parte central desse discurso e de todo o livro do Deuteronômio é o capítulo 12 até o capítulo 26, né, que se chama Código Deuteronomista. E essas leis que estão no Código Deuteronomista, essas orientações, elas são apresentadas referente às relações sociais, à fraternidade e principalmente os cuidados com os menos favorecidos da comunidade. Então, o Código Deuteronomista ele está dividido em 3 partes, em 3 blocos, melhor dizendo. O primeiro bloco, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 17, que vai falar das leis referentes a Deus, ou seja, sobre o culto, sobre as festas, os sacrifícios. O segundo bloco desse Código Deuteronomista, do capítulo 16, versículo 18, vai até o capítulo 18, versículo 22, que vai estar relacionadas às instituições de Israel, ou seja, como devem ser as leis com relação aos juízes, aos sacerdotes, ao modo de governar todo Israel. E o capítulo 19, né, capítulo 19 é o capítulo 25, que é o terceiro bloco, ele vai estar relacionado com as situações, as leis humanas, né, com essas questões que vêm a falar como cuidar dos filhos rebeldes, com as questões dos adultérios e as medidas de proteção para os menos favorecidos, ou seja, para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, hoje a gente, como diz o tema, né, a centralização das festas comunitária e opressora, vamos tentar entender por que desse nosso tema de hoje. Indo ao capítulo 12, né, do livro Deuteronômio, ele começa falando lá sobre as festas. Vamos pegar ali, voltar um pouquinho do capítulo 12, ele já chama a atenção para essa questão do lugar do culto ao Deus Javé, ao Deus de Israel, esse Deus libertador. Né? E aí, baseado nesse capítulo 12, e depois no capítulo 16, que será a nossa conversa de hoje. Mas vamos voltar um pouquinho no contexto histórico para a gente poder compreender esse capítulo 12 aí que fala sobre o lugar de culto, ou seja, a centralização do culto, e depois o 16 sobre a centralização das festas. Lembrando do processo de formação do livro Deuteronômio, que foi por um longo período, aproximadamente os 400 anos. E essa formação do livro Deuteronômio ele foi em etapas. E uma das etapas, que a gente pode chamar da segunda etapa da formação da escrita do livro Deuteronômio, aconteceu no período da reforma do rei Josias, aproximadamente no ano 620 a.C. até o ano 609 a.C. E essa reforma do rei Josias, ela tinha uma intenção: organizar a confusão que estava acontecendo na sociedade naquela época. A situação social, a associação política, a situação religiosa pela qual passava a comunidade. Então, dentro dessa reforma do rei Josias, ele vai se apoiar na reforma do rei Ezequias, que iniciou-se há mais ou menos 100 anos antes do reinado do rei Josias. E essa reforma, ela era pautada exatamente em quê? Na lei, ou seja, na palavra de Deus. E dentro dessa busca de fazer a reforma religiosa,
é encontrado no templo o livro da lei pelo sumo sacerdote Eucias, responsável pelo templo, e ele encontra esse livro da lei, Deuteronômio, capítulo 12 ao capítulo 26, e apresenta ao rei Josias esse texto, e ao ouvi-lo, ele cai em prantos, cai em desespero, que vê que o povo está totalmente distante da vontade de Deus, está totalmente distante de viver na fidelidade à aliança estabelecida pelo Senhor através de Moisés. Então ele pede que se reúne o povo e vai fazer uma leitura solene dessa palavra. E após a leitura do texto, ele vai fazer o quê? Estabelecer mudanças na vida do povo lá de Israel. Mudanças no templo, mudanças na cidade e mudanças no próprio culto, né? Então ele vai começar o livro de Reis, no capítulo 23, ele até narra dessa reforma realizada lá no templo. E essa reforma é com que intenção? Resgatar a fidelidade do povo ao Deus libertador, ao Deus do Êxodo, ao Deus que ouve o clamor do seu povo e que o liberta e o conduz para essa terra prometida. Então, dentro dessas medidas de reformulação religiosa, vem a reforma do culto e também dos locais onde são celebradas as festas. Então, primeira medida, com relação ao santuário, vários deuses no santuário, o santuário de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Vários outros deuses eram cultuados, então ele proíbe que isso venha acontecer. Os altares que havia lá no santuário foram retirados. Os falsos sacerdotes foram demitidos. Foi proibido que houvesse adoração a outros deuses, a não ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. As oferendas, os cultos que eram prestados nas cidades, nas florestas, dentro dos próprios lares, também foram proibidos, né? E também muitos adivinhadores, muitos falsos profetas também foram proibidos de estarem vivendo, exercendo essas funções lá na cidade de Jerusalém, no Reino do Sul. E com tudo isso, as festas também passaram a ser centralizadas. As festas que antes eram festas agrícolas, festas do povo camponês, também deixaram de ser realizadas nas suas casas, com a população, e passam a ser realizadas também no templo. A celebração da própria Páscoa, que era também celebrada em família, passa também a ser celebrada no próprio templo. Voltando a dizer, por que isso? A intenção é levar o povo, restaurar a fidelidade desse povo para com o seu Deus. Mas essas medidas tomadas pelo rei Josias vai causar também muitas insatisfações, né? Centralizar o culto. O povo mais não podia celebrar, adorar o seu Deus onde eles bem queriam, ou dentro das suas casas, nas florestas. Era proibido, né? As festas, que eram festas comunitárias que aconteciam também no campo, após as colheitas, também foram proibidas. Esse local de culto agora esse local de festa somente em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então essas medidas, essas reformas, que vão causar tanto incômodo, vai ser caracterizada, vai ser vista como uma ação opressora da parte do rei para com esse povo. Mas a medida está querendo levar esse povo a viver essa fidelidade, querendo levar a purificar esse culto ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Êxodo, que levou esse povo a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Então vamos lá no capítulo 12, versículo 2, que diz: deverás destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar servido aos seus deuses, sobre os altares, sobre os altos montes, sobre as colinas e sobre toda árvore verdejante. Demolirás seus altares
Queimarás os seus postes sagrados e esmagareis os ídolos dos seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Em relação a Yahvé, vosso Deus, não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Então, baseado nesse texto de Deuteronômio capítulo 12, há essa reforma religiosa e há essa centralização do culto em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, e também essas festas que aconteciam entre os camponeses, entre o povo que trabalhava com a agricultura, entre o povo que eram pastores, também vão ser levadas para Jerusalém, né? E aí, vindo agora aqui, pegando a nossa pergunta, para a gente continuar a nossa conversa, ela diz: quais são os elementos que apontam para a centralização da Páscoa? No início, essa festa da Páscoa, ela era celebrada pelos pastores nômades. Pastores nômades eram tribos ou povos que se deslocavam de um lugar para o outro à procura de pastagens e alimentos, né? Então, eles se deslocavam dessa forma. A essa festa dos pastores, que era uma festa familiar, foi associada à festa da libertação do povo de Israel, libertação do Egito. E era uma festa presidida pelos anciões, onde eles partilhavam, né, a tudo aquilo que eles tinham colhido durante aquele período, e era uma festa também realizada na primavera, da mesma forma que coincidiu de ser uma festa realizada na primavera, como era também a festa dos pastores. Eles imolavam o boi ou a ovelha, e esses animais eles eram oferecidos aos ídolos e também eram distribuídos entre os vizinhos. Mas cada família tinha um ídolo, tinha uma divindade, tinha o deus da fertilidade, o deus da montanha, o deus da família. Então, assim, o povo ele estava dividido. No tempo do rei Josias, ele unificou esta festa. Esta festa, ela deixou de ser uma festa familiar, né, do campo, uma festa agrícola, e passou a ser uma festa unicamente no templo. Tudo seria feito, todas as ofertas, tudo seria arrecadado no templo, porque o templo de Jerusalém era a casa do Senhor Deus. Isso porque o povo, quando ele saiu do Egito, que veio não veio só o povo de Israel, todos aqueles povos que viviam naquela mesma situação, eles vieram juntos. E aí eles acabaram adquirindo os mesmos hábitos. E essas nações, elas eram nações politeístas, isto é, elas acreditavam em vários deuses. Israel não. Israel era o único povo que cria em um único Deus. Primeiro, através de Moisés. Depois vieram os profetas. E, por último, o Senhor Jesus, que ele foi o único que, como se diz, ele cumpriu a lei em toda a sua plenitude. Então, a unificação, né, a centralização da Páscoa, ela teve esses dois lados. Porque, como era uma festa familiar, ela tinha os anciões, né, os mais experientes presidindo essa festa, mas também tinha as outras divindades. O povo estava se deslocando. Deixou de ser uma festa familiar. E também, com isso, deixou muita gente por trás, porque deixou os estrangeiros, deixou os pobres, deixou os anciões, porque a peregrinação era muito grande, nem todos poderiam acompanhar. Por isso, muita gente ficou de fora. E não podia ter ficado de fora, como hoje também não deve ficar. Mas o poder, né, a centralização do poder, teve em vista isso. Chamar o povo à observância da lei. Chamar o povo a voltar ao seu único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, a gente vai percebendo, né, que, como diz o tema, a centralização das festas, e a gente coloca também do culto, uma ação opressora,
ela dá essas características, ela começa a ter essa visão também opressora. Mas como todo texto bíblico, ele não pode ser fundamentalista. É preciso compreender o contexto. E dentro dessa compreensão do contexto, a gente vai perceber isso. Que essas medidas são opressoras, porque o povo não mais poderá estar reunido em família. Ela é opressora porque não vai ser mais uma festa onde um vizinho vai ao encontro do outro e leva seus bens e partilha. Tudo agora está centralizado em Jerusalém. Ou seja, a festa da Páscoa, a festa do ázimo, a festa das tendas, passa a ser uma festa nacionalista. Era proibido celebrar em casa. Muitos teriam que andar dias e mais dias para poder chegar à cidade de Jerusalém, ao templo de Jerusalém, e apresentar a sua oferta e partilhar desse momento de culto, de celebração. Então, olhando por esse lado, é verdadeiramente uma ação centralizar e oprimir. Mas, se a gente volta à época, a gente compreende esta ação do rei, né? Que vai levar esse povo a viver essa realidade de culto e de festas de uma maneira centralizada. Com isso, muitos vão tirar benefícios dessa centralização. Tudo acontece no templo, na cidade de Jerusalém. Então, o que vai acontecer? A cidade vai prosperar. Todo o poder econômico, todo o poder cultural vai estar agora centralizado em Jerusalém. Todo o comércio vai ser desenvolvido na cidade de Jerusalém. E aí a gente vai começar a perceber o quê? Muitos camponeses ficarão empobrecidos. Muitas viúvas, muitos órfãos, muitos estrangeiros também vão ficar empobrecidos. A medida de centralização, ela tem uma intenção primeira de levar o povo a viver essa fidelidade de um só lugar, obedecendo aqui de acordo com as orientações do capítulo 12, um só lugar para cultuar o seu Deus, mas, por outro lado, deixa esse rastro de situações de empobrecimento das populações, que terão que se deslocar dos seus locais, que terão que gastar para chegar a Jerusalém, muitos sem condições financeiras, muitos sem condições de saúde para realizar essa peregrinação, né? E que até hoje acontece em nosso meio. Então a gente percebe que precisamos estar atentos à leitura do texto e não podemos ter esse olhar fundamentalista. Tudo acontece dentro de uma realidade, de uma época distante da nossa, mas ao mesmo tempo próximo da nossa. Porque até hoje a gente vemos situações de centralização, situações de opressão e que dizem, e que falam, e que agem colocando o nome de Deus. E aí tem a outra pergunta que diz assim: por que usar o nome de Javé para estabelecer um único lugar para celebrar a Páscoa? Então isso já foi respondido. De acordo com o capítulo 12, eles seguem a orientação da palavra de Deus, do discurso anunciado por Moisés, aquele que era o mediador entre Deus e o povo, entre povo e Deus. E aí coloca, retornando aqui uma partezinha do capítulo 12, que ele diz: busca-lá somente no lugar que o Yahvé, vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Ou seja, eles estão aplicando aquela medida em nome do próprio Deus. Então vai legitimar essa centralização, tanto do culto como centralização das festas. No segundo momento aí do texto, agora do capítulo 16, no versículo 9 até o versículo 17, ele chama a atenção para as festas do ázimo, as tendas, e o que marca esse texto,
é a maneira que ele vai sendo apresentada, mostrando que a festa, ela acontece e é momento de quê? De confraternização, é momento de partilha, é momento da comunidade estar fazendo memória do seu passado, mesmo diante de todas essas situações contrárias, mas a festa ela tem essa característica, a confraternização de todo o povo de Israel. O momento em que a comunidade se reúne para que todos se vejam com igualdade, não havendo mais diferença entre um e para com o outro. Então, é momento também das festas, é momento de partilhas, é momento de encontro. Então, mesmo indo para a cidade, essas festas, que são festas agrícolas, né, festa do povo do campo, ela não pode perder essa característica. Pode perder. Não pode perder essa característica de confraternização, essa característica de partilha, de fazer memória do passado, né, e de reconhecer, de ter gratidão ao Deus libertador por tudo que eles têm, pelo dom da vida, né, pelo dom da libertação, pela essa terra que produz, que dá frutos, que dá alimentos para que eles possam viver e ajudar outros também a sobreviver. E aí ele diz também no texto lá do capítulo 16, que você vai se alegrar, você, teu filho, tua filha, o escravo, a escrava, e também o levita, e também o estrangeiro, a viúva, o órfão, todos terão que ter nesse momento de participação na festa, um momento de agradecimento. E lembrar, né, que tudo aquilo que ele tem é dádiva, é dom de Deus, e é dom para partilhar com os menos favorecidos. Tá? Então vamos voltar aqui nas nossas perguntinhas, dando seguimento, quem tem o roteiro em casa, no número 6. Todo ano nós celebramos a Páscoa para tornar vivo o projeto de Deus realizado em Jesus Cristo, a libertação plena do ser humano. E hoje esse projeto está em nossas mãos. Com Jesus, continuamos a missão de Deus de implantar o seu reino. Uma sociedade em que a riqueza e o poder sejam partilhados. Então eu tenho uma pergunta e eu espero que vocês possam responder, e o Diácono vai passar aqui para a gente no ar. Através do chat vocês respondam aí. Como são as nossas celebrações? Ritualistas? Alienadas? Comprometidas? Colocam aí a resposta de vocês no chat para a gente poder apresentar. Como são as nossas celebrações? Ritualistas? Alienadas? Comprometidas? E a gente vai percebendo que, segundo o texto do Deuteronômio, as nossas celebrações, a vida sustenta o culto. A vida deve ser apresentada e expressada no culto, né? Em tudo aquilo que o povo passa, todas as experiências do povo, no período lá, na época lá do texto, ela deve ser expressada na celebração de cada culto. Ela deve ser expressada na adoração ao Deus do Êxodo, do Deus libertador. Alguém